Que a paz de Jesus Cristo seja com cada um que estiver presente neste vídeo, que vai receber essa palavra. Que esse vídeo possa alcançar pessoas que precisam realmente ouvir essa palavra. Essa é uma palavra de alerta para você tomar cuidado, seja você cristão ou não. Tome cuidado com o que você escuta por aí. Cuidado com o que você vê na internet. Porque hoje eu irei falar sobre falsos pregadores e sobre o fim dos tempos. Hoje em dia a gente vê uma maré na internet de falsos pregadores. Pregadores que querem pregar para você somente a parte boa. Estão esquecendo de pregar a parte que é para você transformar de vida, que é para você mudar de vida, ter uma vida alinhada com Deus. Eu vim aqui hoje para te dizer que esses pregadores que só pregam prosperidade, eles podem estar arruinando a sua vida. Porque o evangelho de Deus não é somente prosperidade. Você pode muito bem pregar só as rosas, mas está esquecendo de pregar os espinhos. A rosa é bonita, sim, uma rosa é linda, mas tem os seus espinhos. E tem pregador que só está entregando a rosa, esquecendo de entregar o espinho da rosa. O evangelho de Deus também é assim. Não pode pregar só uma parte e esquecer a outra. Não é errado você prosperar, não é errado você ouvir uma palavra de bênção. Mas e a outra parte? E a parte do que Jesus está voltando? E a parte do arrependam-se enquanto há tempo? E a parte do alinhe sua vida com Deus, para que quando você chegar naquele grande dia, Deus não diga para você, afasta-se de mim porque eu não te conheço. O evangelho verdadeiro é aquele que te confronta a mudar de vida. E não falo para você mudar de pobre para rico, de um carro ruim para um carro bom. Eu falo de você mudar a sua vida em relação para estar alinhada com Deus. Porque de nada adianta, permita-me lhe dizer, no seu horário que você está vendo este vídeo, mas permita-me te dizer, não adianta ter carro novo, ter casa nova, estar bem de saúde, estar bem financeiramente, se quando chegar aquele dia, você não tiver preparado, que nesse dia ninguém sabe a hora. Independente de você estar bem ou não, a trombeta vai tocar e Jesus vai voltar. E aí, como é que está a tua vida com Deus? Por isso que eu te digo, a vinda de Cristo, ela independe do que acontece na sua vida. Ah, Pedro, mas eu quero terminar uma faculdade, eu quero ser renomado. Não importa, a trombeta vai tocar. Não quero dizer que você não pode fazer uma faculdade, sim, você pode, mas faça a faculdade, mas também deixe a sua vida alinhada com Deus. Pedro, mas eu estou doente, não importa, a trombeta vai tocar, Jesus vai voltar, e quem estiver preparado vai subir, quem não tiver vai ficar. E é aquela história que todo mundo conhece, é só céu e inferno. Se você estiver preparado e com a vida alinhada com Deus, você vai para o céu. Se não tiver, é para o inferno e não tem meu pé tá doendo, não tem choradeira. Pedro, mas eu quero trocar de carro, quero pegar um carro bom. Independente de você estar com um carro bom ou não, o importante é você estar com a sua vida alinhada com Cristo. Não estou dizendo que você não pode ter um carro bom, sim, tenha carro bom, tenha tudo do bom, mas não esqueça de alinhar a sua vida com Cristo. E por isso que eu falo que tem muitos falsos pregadores por aí, que estão só pregando as coisas boas, esquecendo de pregar o arrependam. Arrependam-se enquanto há tempo. Jesus diz lá em Apocalipse 3:20, eu estou à porta e bato. Se você abrir, ele vai entrar, vocês vão ter aquela intimidade e quando chegar o grande dia, você vai subir com ele. Agora, se você endurece o teu coração, não deixar ele entrar, meu amigo, aí não tem nem o que fazer, né? Você tem o livre-arbítrio de aceitar e deixar ele entrar, ou de recusar e ir para o inferno.
não é verdade? Por isso que eu volto até antes no que eu disse, que a vinda de Deus ela não depende do que acontece na sua vida, mas ao mesmo tempo ela depende do que você está fazendo. Porque lá em Mateus 24 vai dizer que Jesus irá voltar quando todo o evangelho verdadeiro, escute bem, é o evangelho verdadeiro, quando todo o evangelho verdadeiro for pregado para todas as gentes do mundo, para que não haja aqueles que digam, eu não sabia. Você sabia sim, você que não quis, mas você sabia, você escolheu ficar, e depois não adianta chorar. Se você negar ele aqui agora, ele vai te negar lá em cima depois. Me permita te dizer, aproveite agora que ele está como teu advogado para te defender, para perdoar teus pecados, para te ajudar. Porque depois, quando a trombeta tocar, ele vai sair do papel de advogado e ele irá sentar na cadeira e vai se tornar o juiz. E ele irá te julgar pelo que você fez. Ele vai julgar você. Vai falar que não lhe conhece e você vai pro quinto. Certo? Então, não dê ouvidos a esses falsos pregadores. Tome cuidado, ore, tenha discernimento para que você não venha a cair somente no evangelho da prosperidade e acabar esquecendo que tem a outra parte. Arrependa-se enquanto há tempo. Arrependa-se enquanto há tempo. E sobre o fim dos tempos, né, tantas guerras acontecendo, que a gente, né, são sinais sim, mas ainda não é o fim. Em Mateus 24 vai dizer isso, e eu vou ler aqui para vocês. Deixa eu dar uma procurada aqui, ó. Mateus 24, verso 2. Não vejo tudo isso, em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não sejam derrubadas. Quando chegar, né, o fim, não vai ficar pedra sobre pedra. Tudo vai ser destruído, vai ficar tudo devastado, correto? E diz mais, porque muitos virão no meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Muitos virão no nome dele, tentar enganar, né, até as pessoas que são crentes mesmo. Por isso que devemos ficar atentos e alinhados com Deus, para que quando chegar este dia, que a gente não seja enganado, ok? Vamos para o verso 6. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras, olhai e não assusteis, porque é mística que tudo isso aconteça, mas ainda não é o fim. Ou seja, mediante tudo isso que vai acontecer, está acontecendo e virá pior ainda, né? Sobre guerras, rumores de guerras, se levantará nação contra nação, ou seja, país contra país, essa bagaceira toda que está aí, né? De governo contra governo, e é nação contra nação, e essa fuleiragem toda, mas é mista que isso aconteça, mas ainda não é o fim. Vai vir coisa pior, e você tem que estar preparado. Vai vir fome, vai vir peste, terremotos, mas é mista que tudo isso aconteça, mas ainda não é o fim, ok? Quando, pois, virde... Não, errei, calma aí, deixa me procurar. O verso 14. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho de todas as gentes. E então virá o fim, como eu mencionei antes. Quando o verdadeiro evangelho de Deus for pregado, né, para todas as gentes do mundo, aí sim virá o fim. Para que quando chegar aquele dia, o grande final, não tenha aquela pessoa que vá dizer, eu não sabia, Deus, eu não sabia, me perdoa, eu não sabia que era verdade, esse evangelho não chegou a mim. Como que você vai ter a audácia de mentir na cara do juiz e falar que você não sabia, sendo que ele mandou um servo lá naquele dia para falar com você, para falar arrependa-se enquanto há tempo, venha, aceite a Jesus, e você recusou.
E aí, você vai fazer o que quando chegar esse dia? É lago de fogo. E lá o bicho nunca dorme, o ranger de dentes, lá a tormentação é grande. Já vai quem vai para o céu, lá tem uma cidade de cristais, as ruas são feitas como que de ouro, não são nem de ouro, é como que de ouro, porque nem ouro chega perto daquilo. Preparada para você. Eu costumo dizer que aqui na Terra a gente tem um certo limite de tempo de vida. A faixa etária aí está entre 90, 100 anos, não sei, não é isso? Inclusive tem muitos jovens que estão partindo cedo, muitos acidentes acontecendo, né? Briga para lá, briga para cá. E aí, se você partir sem conhecer Jesus, já era, meu irmão. Não tem para onde correr, não. E o que eu costumo dizer, aqui a faixa etária de vida é essa. Tem um limite. E no céu e no inferno não tem limite. Lá é a eternidade. Você sabe o que é a eternidade? A eternidade é para sempre, não tem fim. E aí, você prefere o quê? Sofrer aqui um pouquinho labutando para manter a sua fé em dia durante 80, 90 anos? Ou viver aqui uma vida boa, sem turbulação, fazendo do jeito que tu quer e depois viver a eternidade aonde tu vai querer ver? No céu ou no inferno? A escolha é tua. Aceite Jesus hoje, alinhe sua vida com Cristo e assim você vai viver a eternidade em um lugar maravilhoso. Ok? Fique com essa palavra, guarde em teu coração, mande para alguém que você saiba que precisa ouvir isto. Que Deus te abençoe, que Deus te dê coragem, força para conseguir vencer essas batalhas. Você que é cristão, que Deus te dê força para pregar a verdade. Deus te dê garra, ousadia, autoridade para você pregar o verdadeiro evangelho, que muitos não têm coragem. Não tem coragem, eu falo mesmo. Então você tem a coragem, vai na tua fé. Que Deus te abençoe. Fique na paz de Cristo, em nome de Jesus. Amém.